Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de noções, Introdução à Agricultura de Precisão. Tivemos a primeira aula, vamos para a nossa segunda aula, né? Então, na aula passada, nós falamos alguns conceitos, algumas ideias básicas aí para a gente começar a falar sobre agricultura de precisão, né? Então, a gente teve alguma ideia aí da importância da informática, da internet, né? Nós falamos da necessidade de cada vez mais aí o operador de colhedora, de trator em geral, né? Ter um conhecimento de maneira, eu digo operador, mas de maneira geral, né? Todo mundo que está envolvido na cadeia do agronegócio, é imprescindível e fundamental ter um mínimo de noção, um conhecimento das tecnologias, né? Para que se possa fazer de, de boa, de boa qualidade todo o trabalho de agricultura de precisão, né? Então, nós falamos um pouquinho disso na outra aula, na primeira aula, né? Algumas ideias. Então, hoje nós vamos começar alguns conceitos propriamente ditos da agricultura de precisão, talvez o principal e essencial deles, aonde tudo se começa, onde tudo começou dentro da agricultura de precisão, que é a variabilidade espacial, né? Que se tornou possível graças às tecnologias disponíveis hoje, principalmente pelo sistema de navegação via satélite, que consegue se fazer hoje a taxa variável por cima da variabilidade espacial. Nós vamos ver tudo isso, tá? Então, na aula de hoje, vamos focar principalmente aqui em variabilidade espacial, dependendo do andamento. Eu já vou adiantando, já pulo para a terceira aula, começo alguma coisa hoje da terceira aula, vai depender do andamento aí no decorrer da aula, tá? Para que não fique cansativo para ninguém, a gente tem um tempo hábil aí para estar conversando, tá? Então, lembre-se lá dos testes, né? A partir de amanhã os testes estão lá na plataforma e a cada duas aulas são 10 testes, 5 da primeira, 5 da segunda aula da semana, tá? Então, durante a aula, vocês me perguntem, abram o microfone ou escrevam no chat, fiquem à vontade de perguntar após a aula, quando a gente terminar a gravação, ou via e-mail, fiquem à vontade e leiam, né? Recomendável que se leiam o material complementar que foi enviado para vocês, tá ok? Eu vou iniciar com esse vídeo, alguns já devem ter visto semana passada, mas como é o início da segunda aula, eu vou retornar novamente. Veja só o estande de plantas desta área de feijão. E agora veja esta área de soja. Notem como as linhas de plantio seguem um padrão reto, com um espaçamento perfeito. Esse é o resultado do trabalho realizado com os equipamentos de agricultura de precisão AMS da John Deere. Tecnologia que o Grupo VIC de Chapadão do Céu, em Goiás, realiza desde o começo, já no preparo do solo. Produtores de 9.000 hectares de lavouras de soja e feijão, a família Pink adotou a agricultura de precisão no manejo a partir de 2003, em toda a sua área, com resultados claros de aumento de produtividade. O Grupo Pink vem aplicando a agricultura de precisão nas suas lavouras desde 2003. E nessas últimas 7 safras, o principal ganho, sem dúvida, foi no aumento da produtividade, 20% em média, nas lavouras de soja, milho e também na de feijão. Mas outro ganho importante foi também na redução dos custos de produção, principalmente no uso de fertilizantes e na mão de obra para o manejo das lavouras. Mas antes mesmo do preparo do solo, os engenheiros agrônomos das fazendas do grupo realizam uma minuciosa análise do solo feita com este equipamento de amostragem, o Saci Trail, acoplado a um utilitário cable da John. Você começa com um bom mapa, com uma boa amostragem de solo, né? Ter qualidade tanto no momento da amostragem quanto da localização dos pontos, né? Isso é o fundamental para seguir de maneira adequada com o processo da agricultura de precisão, né, que envolve a aplicação dos fertilizantes localizada, né, uma dose pedida ponto a ponto. Então, é por aí mesmo. A amostragem de solo é a base.
com a análise do solo em mãos, os engenheiros do grupo trabalham essas informações de modo que as operações de fertilidade do solo e a pulverização são feitas a taxa variável. Com todo o terreno mapeado por GPS, com os dados do computador inseridos nos monitores do sistema AMS dos tratores e dos pulverizadores, todas as operações são realizadas da maneira mais econômica e eficiente possível, dando às lavouras somente aquilo que é necessário, nem mais e nem menos. Com o uso do mapeamento, a gente consegue detectar focos e também problemas mais em escalas menores, né? Então, com isso, eu consigo também tomar decisões mais apuradas, né? Decisões mais centralizadas, mais embasadas, né? Com mais precisão. E com isso, a gente pode ter uma chance maior de acerto, né? Usar o remédio certo na hora certa, na dosagem certa também. Quando começou a cultivar essas terras, ainda na década de 80, seu tio Seu Borges nem imaginava que a evolução do manejo chegaria a esse patamar de tecnologia. Os resultados, claro, são animadores e o grupo já pensa em novos investimentos. Quando a gente começou aqui, a tecnologia era bem diferente, né? Era plantadeira Egan, que não tinha distribuição boa de semente, era tudo no chutômetro, não tinha regulagem, era que caía, estava bom. Então, hoje em dia, a gente vê também o rendimento, que a gente consegue fazer o plantio, né? Rápido e preciso. Hoje, se eu quero botar 20 grãos, eu ponho. Se eu quero botar 21, eu ponho, né? Então, é preciso. Na prática, qual foi a grande conquista da agricultura de precisão no manejo das lavouras da sua fazenda? Na prática, a rentabilidade de trabalho, né? Hoje eu consigo, com menos pessoas, eu consigo fazer uma área grande, né? E com precisão. A tecnologia de ponta. Entrou nesse ramo de tecnologia, tudo que está sendo lançado, a gente vai atrás, tentando sempre estar no que tem de melhor hoje. Bom, então, eu anotei algumas coisas, né, que o produtor disse, que é o que nós vamos ver, entender como tudo isso acontece, né? Falou de um alinhamento perfeito, desde o preparo de solo, ou seja, ele diz que desde o preparo de solo ele faz com a agricultura de precisão, desde o começo, conseguiu um aumento de produtividade de 20%, redução no custo de mão de obra e de fertilizantes. Ele falou, dose e medida ponto a ponto. Eu coloco somente o necessário. Aonde eu tenho que colocar 20 gramas, eu coloco. Onde eu tenho que colocar 21 gramas, eu coloco. Veja o nível de precisão, em 21 gramas por hectare. Dando somente o necessário à lavoura. Consigo resolver os problemas em escala menor. Tenho decisões mais embasadas e precisas. Eu dou o remédio certo, na hora certa, na dosagem certa. Com maior rentabilidade de trabalho, com menos pessoas, faço uma área maior, com mais precisão. Né? Então, veja quanta coisa que a agricultura de precisão oferece, né? Disponibiliza aí para o produtor. Então, a ideia é essa, é a gente dar conhecer, né? A gente conhecer um pouco como é que funciona toda essa tecnologia, como que o produtor está sendo beneficiado com a agricultura de precisão, né? A base de tudo, conceito para a gente entender, para começar de tudo que nós vimos aí no vídeo, a gente tem que entender o seguinte, esse é o ponto fundamental, aonde a agricultura de precisão deu-se início em todo esse sistema de agricultura, era a seguinte, né? Na variabilidade espacial. Olha lá, eu vou ler a frase
eu gosto dessa frase, olha lá, agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial encontrada nas lavouras e visa otimização do lucro, sustentabilidade e proteção do ambiente, através de utilização de um conjunto de tecnologias. Então, vocês veem aqui, ó, variação espacial encontrada na lavoura, que otimiza o lucro e a sustentabilidade. O que é essa variação espacial? Ou seja, a variabilidade espacial. A gente tem que ter em mente, né, que, com toda certeza, nenhum terreno a ser trabalhado ele é uniforme, nenhum terreno é igual ao outro. Né? A gente vê na imagem aqui, ó, esse talhão, com certeza é diferente desse, com certeza é diferente aqui da Baixada, que é diferente desse outro pedaço. Diferente em que sentido? Ora, em vários sentidos. Ele pode ter uma composição química diferente, ele pode ter um teor de matéria orgânica diferente, ele pode ter um tipo de solo diferente, ele pode ter uma compactação diferente, enfim, nunca é uniforme. Dentro da propriedade, sempre, né, quem trabalha no sítio, quem trabalha em fazendas, em usinas, sabe que tem aquela área que produz mais e aquela área que produz menos, dentro da própria fazenda, né? Quem nunca ouviu falar um produtor dizer, lá perto lá na Baixada, produz mais do que aqui em cima, perto da porteira, ou ali na sede a produção é maior? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existe uma variabilidade dentro do terreno. Essa variabilidade, ela pode ser maior ou menor, ela pode ser em áreas, um espaço maior ou menor, né? Como eu disse, às vezes da sede para a porteira, tem uma variabilidade tremenda, onde já mudou todo tipo de característica do solo, né? Ou às vezes em áreas maiores, mas com certeza nunca toda área ela é uniforme. Essa, né, variação das áreas, que eu estou dizendo que nunca é uniforme, essa que é a chamada variabilidade espacial, tá? Então, variabilidade espacial é a diferença encontrada em diferentes tipos de solo na mesma região, na mesma propriedade, às vezes dentro do mesmo talhão, dentro de uma mesma quadra, né? Quando eu falo talhão, eu estou me referindo a uma quadra da lavoura. Dentro de uma quadra, nós já temos variabilidade, né? Por N motivos. E isso é denominado variabilidade espacial, tá? Que é o tema da nossa segunda aula. Então, como eu estava dizendo, que a variabilidade, ela pode ser por conta do relevo, por conta de tipo de solo, por conta de vegetação, histórico de uso. O que é histórico de uso? Por exemplo, quando você faz uma expansão numa área onde era uma pastagem, uma pecuária intensiva, então ali ficou cheio de fezes, né, de estrume do gado, e aquele virou o esterco e foi incorporado ao solo. Todo mundo sabe que o esterco ele promove, além da disponibilização de nutrientes, promove uma estruturação, né, a aeração do solo, uma capacidade de retenção de água, ou seja, melhora aquele solo. Então, imagina, se uma área, se um talhão meu, ele era, antigamente, antes de ser plantado, ele era um curral, por exemplo, aquilo ali vai produzir mais do que a outra área, né? Isso é óbvio. Então, por isso que eu falo do histórico de uso, né? Uma área onde foi plantada uma soja, depois você planta cana, ou seja, o histórico de uso é mais favorável para ter uma produtividade maior do que naquela área aonde você vem repetindo cana todo ano, né? A famosa rotação de cultura. Então, as variações, né? O motivo da variabilidade espacial é enorme. São muitos. Pode ser a própria em função do relevo, né? Te vendo essa foto aqui, ó. Aqui o relevo no alto do morro, no platô aqui em cima, com certeza é diferente desse solo aqui. Porque aqui é um solo de baixada, já no próprio processo de chuva, tem a percolação de nutrientes, né? O arraste do solo. Então, aqui embaixo provavelmente acumula mais matéria orgânica do que aqui em cima, onde vamos chamar de mais lavado pela chuva. Aqui o alto é diferente dessa área aqui de baixo, da encosta. Enfim, características do próprio relevo, né? Que causa variabilidade espacial. Características dos solos, né? Nós só sabemos solos mais
vermelhos, solos mais escuros, são diferentes, né, dos solos arenosos, mais claros. Então, isso também provoca uma variabilidade do solo. Quando eu estou dizendo variabilidade, a gente já pode adiantar e dizer que tem áreas que produzem mais e tem áreas que produzem menos, dentro da mesma propriedade, né? Aquilo lá que eu falei. Quando um produtor fala, lá na Baixada produz mais do que aqui em cima. Isso é por conta da variabilidade espacial, espacial no sentido de espaço, espaço físico, tá? Esse espaço aqui. Então, o espaço dessa área. Então, lá embaixo é diferente do que aqui de cima. Então, essa variabilidade espacial afeta diretamente na produtividade, tá? Então, é o que nós vamos estar falando um pouco mais. Outra, eu só pus esse slide para a gente entender também que a variação de solo, muitas vezes, é referente à própria formação do solo, né? Tem um processo que é chamado de intemperismo, que através do calor, da água da chuva, por milhões de anos, o solo vai sendo formado, né? Sobre a rocha. Então, todo solo um dia foi rocha. E esse processo de intemperismo, né? Que é o desgaste do sol, do vento, da chuva, vai causando a mesma coisa se ficar batendo martelo numa rocha, uma hora vai virar pó, né? Só que quem que é o martelo aqui? A chuva, o sol e o vento, que fica entrando em desgaste, em atrito com o solo, e esse solo vai ficando mais profundo, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que existem solos mais antigos. O que quer dizer quando a gente fala solo mais antigo? Solo mais profundo. Então, quando ele é mais profundo, ele já passou por um processo de degradação dessa rocha por muito mais milhões de anos que se formou esse solo, né? A gente vê nessa imagem aqui, ó, esse pedaço aqui não sofreu ainda o intemperismo, o desgaste do tempo. Esse pedaço aqui já sofreu. Então, veja que aqui a gente consegue ter raízes profundas. Aqui, raízes menos profundas, raízes intermediárias, raízes rasas, e aqui nem planta consegue ter. Por quê? Porque aqui é rocha. Aqui ainda não se formou o solo. Então, veja que aqui é um dos motivos de ter uma variabilidade espacial, é essa, a própria formação do solo, o próprio período de formação do solo. Solo mais raso, solos mais profundos. E isso é importante a gente conhecer, né? Saber, nós que somos profissionais da área, nós temos que saber o que dá para corrigir na variabilidade espacial, o que não dá, né? Que nem, por exemplo, aqui, nessa área, onde o solo é raso, que a rocha já está logo aqui, adianta pôr mais adubo? Não, não adianta, né? Então, eu falo assim, esse pedaço aqui não produz. Eu tenho que saber o porquê que ele não produz. Aí entra nós, técnicos, né, da área agrícola, que temos que identificar o porquê que aquele solo não está produzindo, por que aquele solo é mais fraco, por que está ocorrendo essa variabilidade espacial, se eu consigo resolver essa variabilidade espacial ou não. Porque se eu falar que aqui é menos produtivo, eu tenho uma variabilidade espacial, porque o solo é raso, isso aqui eu não vou corrigir, isso aqui levou milhões de anos para ser feito, então isso eu não consigo corrigir, tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Agora, eu posso fazer a variabilidade espacial, eu posso analisar as variações que existem no solo em função do que eu quiser, né? Por exemplo, eu posso saber a variabilidade do meu solo com decorrência à fertilidade, com decorrência à acidez, à profundidade do solo, ao teor de matéria orgânica, de textura, de estrutura, da capacidade de armazenar água, de drenagem, de permeabilidade, compactação do solo, de declividade, a infestação de pragas, doenças e plantas daninhas. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a variabilidade espacial do meu solo, eu posso gerar mapas com essas variabilidades, que nós vamos ver aqui dentro da variabilidade, nós geramos os mapas. Então, os mapas vão nos mostrar onde é que estão essa variabilidade, onde está essa variabilidade, né? Então, eu posso fazer mapas de variabilidade do que eu quiser. Agora, a mais utilizada mapa de variabilidade, com certeza, são os mapas de fertilidade e de acidez do solo, né? Então, os mapas de variabilidade espacial mais encontrado é com relação à fertilidade do solo e à acidez, né? Onde eu vou fazer uma adubação, onde eu vou fazer uma correção do pH.
Tá? Então, o meu mapa de variabilidade eu faço de qual característica eu quiser, que promove a variabilidade, tá? Então, olha, então já vamos adiantando, pensando no conceito seguinte, né? Se o solo nunca é igual, se o solo tem variabilidade espacial, eu não posso tratar todo o solo de maneira igual, né? Por quê? O solo, como eu disse, olha, tem variação química, variação física e variações biológicas. Então, o solo, eles são diferentes um do outro. Então, eu não posso tratar de maneira igual todos os solos. Eu tenho que fazer um tratamento específico para cada local. Então, se uma lavoura não é uniforme, eu também não posso aplicar tudo uniformemente, os insumos, os defensivos, não posso fazer uma adubação, fertilizante, eu não posso fazer igual em toda a minha lavoura, né? Então, o que eu quero dizer a tal da média, quando quem não faz agricultura de precisão, a gente pergunta quanto que você vai adubar? Aí ele fala, eu vou adubar essa fazenda aqui, 400 quilos de NPK. Tá, isso que ele faz, a média, ele joga 400 quilos em toda a fazenda, em toda aquela quadra de cana. Mas, se nós falamos que lá embaixo produz mais, aqui em cima produz menos, como que eu vou jogar 400 quilos lá embaixo e 400 quilos aqui em cima de NPK? Ora, se aqui é diferente, se lá embaixo é diferente daqui em cima, eu tenho que jogar uma adubação diferenciada. Eu não posso fazer o mesmo tratamento, eu não posso jogar uma média em toda a área da mesma quantidade do fertilizante ou do insumo. Se a área é diferente, eu tenho que jogar de maneira diferente, né? Isso é o que é chamado de aplicação em taxa variável. Então, vamos recapitular. Isso é importante, é a chave para toda a agricultura de precisão, para todo negócio de agricultura de precisão, tudo que aparecer depois é por conta disso, é por conta desses dois conceitos, de variabilidade espacial e taxa variável, tá? Então, vamos relembrar. Então, a variabilidade espacial é aquela variação que ocorre na lavoura, aonde uma parte da fazenda, um solo, não é igual ao outro. Então, eles são diferentes, eles são variáveis, eles têm variabilidade dentro desse espaço. Ora, se o solo ele é diferente, ele tem variabilidade, ele não pode ser tratado da mesma maneira, adubado, defensivo, fertilizantes, não pode ser tratado igual, já que ele tem essa variabilidade. Eu faço um tratamento diferenciado, eu faço um tratamento em taxa variável. Então, esses dois conceitos, eles andam juntos. Você tem que saber a variabilidade espacial para poder fazer a taxa variável. Então, esses dois conceitos, eles se unem e fazem a agricultura de precisão, tá? Então, é isso. Quando ele trabalha com taxa variável, esse é um desenho bem hipotético, mas nos dá uma ideia legal, que veja aqui, ó, em cada quadrante desse, eu tenho um resultado, eu tenho a minha análise de solo de cada, ou nós vamos falar das análises lá para frente. Eu tenho em cada quadra, em cada grid, em cada malha, vocês vão ver que aqui tem um nome, né, específico, grid, grelha, malha, de amostragem. Então, em cada grid desse aqui, eu tenho a quantidade exata de adubo, de insumo que eu tenho que colocar. Então, veja, por exemplo, ele vai andando, aqui ele jogou uma dosagem, atravessou essa linha, ele jogou essa linha imaginária, ele jogou outra dosagem, nessa outra passada aqui foi outra dosagem, aqui ele veio com uma dosagem, mudou aqui, ou seja, então, nós estamos vendo que ele está fazendo um tratamento diferente dessa área, exatamente em cima da variabilidade espacial do solo. A olho nu, a gente consegue enxergar alguma coisa? Não, né? A gente, olhando aqui, aqui está pintado, mas se a gente olhar do lado de cá, a gente enxerga uma coisa só, né? Como se fosse tudo igual, mas a gente sabe que não é igual. Então, a máquina sabe disso, né? Com a agricultura de precisão, a máquina sabe exatamente isso tudo que nós estamos vendo igual a olho nu, na verdade, depois vai ficar tudo pintado, cada um na sua cor, cada um na sua dosagem, respeitando a variabilidade espacial daquele pedaço de área, tá? Então, a variabilidade, a agricultura de precisão, fazendo a taxa variável,
que ela tem como vantagem? Ela faz a correção das características, né? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Em 2001, essa área tinha 54% de deficiência de um nutriente, vamos falar esse mapa aqui, se eu não me engano, é de fósforo. Em 2001, eu tinha 54% da minha área com deficiência, ou seja, toda essa área vermelha aqui, ó, eu tinha deficiência de um nutriente. Fiz adubação em taxa variável. O que eu fiz? Aqui, aonde está vermelho, eu apliquei mais. Aqui, aonde está verde escuro, eu nem apliquei. Por quê? Porque aqui já tem em abundância, já tem bastante daquele nutriente. Então, aqui eu não preciso aplicar. Aqui, que tinha falta, eu apliquei bastante, apliquei mais. Então, olha o que aconteceu. 2 anos depois, ó, em 2003, 29%, ó, de 54%, 29% da minha área ainda tinha deficiência, mas veja como diminuiu. Olha o tamanho da área vermelha com deficiência aqui, e veja aqui, 2 anos depois, o tamanho da área. Bem menor a deficiência. E mais 2 anos, 8% da área com deficiência. A mesma teoria, né? A mesma prática. Ou seja, aonde estava vermelho, eu joguei mais adubo. Aonde estava verde, provavelmente eu nem joguei. Por quê? Já tinha o nutriente na quantidade, no teor adequado. 2 anos depois, veja que caiu para 8% da área com deficiência. Mais 2 anos, 100% da área corrigida. Ou seja, não tem mais deficiência. Então, é isso que a agricultura de precisão, quando fala em taxa variável, preconiza isso. É você corrigir essa variação. Essa variação, no decorrer do tempo, é uma variação temporal, tá? Mas em cima da variação espacial, tá? Então, variação espacial é o tamanho dessa área, e variação temporal é a cada ano que foi se passando e esse processo foi sendo corrigido através de adubação com taxa variável, tá? Então, isso é o chamado de variabilidade temporal. Por que eu digo? Imagina se você é um proprietário, né? Você é o dono dessa área aqui, dessa fazenda, dessa propriedade. Aí você sabe que tem um ponto lá que não produz. Lembra lá atrás eu falei assim, tem uma baixada lá, ou lá no alto, perto da sede, não produz. Lá embaixo produz muito bem. É isso aqui que nós estamos falando, ó. Lá embaixo eu não produzo, e aqui em cima eu produzo muito bem. Ora, por que eu vou ter isso na minha propriedade? Se eu já tenho a minha área, se eu tenho que pagar imposto, se eu vou jogar adubo lá, se eu vou jogar semente lá, e por que eu não vou produzir? Né? Por que eu vou perder? Por que eu vou desperdiçar esse pedação da minha área aqui sem produzir? Né? Não tem lógica, né? Minha área está lá, pronta para produzir. Eu não vou produzir por quê? Então, é isso que a gente tem que fazer. A correção dessa área de acordo com os níveis necessários para que se faça a correção em cada ponto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, outra variação, outra nível de correção, ó, antes da correção, olha aqui o que eu tinha o laranja, provavelmente é a área onde eu tenho onde eu tenho níveis baixos, né? De magnésio, por exemplo. Olha aqui, ó. Onde eu tenho, aqui, ó, laranja, nível baixo de magnésio. O verde, escuro, nível muito alto, e o verde claro, nível alto. Mas olha aqui, quanto que eu tinha aqui, ó, de nível baixo. 11 hectares, ó, não sei se vocês enxergam aí, ó, mas o laranjinha. 11 hectares com nível baixo de magnésio. Aí eu fiz a correção. Olha que o laranja, nível baixo, foi para 0, né? O nível alto e muito alto aumentaram. Ou seja, eu fiz uma correção. Aonde eu tinha níveis muito baixos de magnésio, depois da correção, eu não tenho mais. E aí eu pergunto, e aqui aonde já era muito alto? Eu apliquei? Não, aqui eu fiz economia. Então, eu economizei aqui onde está verde escuro, verde claro, o que eu economizei aqui, eu joguei aonde estava faltando, né? De modo que, olha lá, ficou tudo corrigido, né? Depois de um certo tempo. Então, isso é a variedade, essa correção ao longo do tempo é com relação à variabilidade temporal. Mas se vocês gravarem a variabilidade espacial, eu já estou satisfeito, feliz que vocês tenham entendido, tá?
Então, olha lá, como eu disse, que a olho nu, um operador, imagine esse operador em cima da máquina, ele consegue enxergar uma coisa dessa, aonde está bom, aonde está faltando nutriente, aonde tem nutriente no teor adequado? Nunca, né? A olho nu, ele não vai saber aonde que é cada quadradinho desse aqui. Ele não consegue saber, né? Então, o que que tem que ser feito? Os tratores têm que ser automatizados, tá? Então, olha lá, a aplicação de insumos em taxa variável é realizada através de tecnologia eletrônica embarcada. O que que é tecnologia embarcada? Embarcada é o que está dentro da máquina, né? É o que está na máquina. Tecnologia embarcada no trator, que permite realizar o controle automático das máquinas e dos implementos agrícolas para a aplicação da dose correta. O que que eu estou querendo dizer? Que quem faz essa taxa variável, quem joga mais onde tem que jogar mais e menos onde tem que jogar menos, quem faz é a máquina. O operador, a olho nu, impossível, né? Humanamente, impossível o operador conseguir fazer isso. Então, quem faz isso é a máquina, através do controle automatizado, tá? Então, é dessa maneira que tem que trabalhar. Aqui, só uma brincadeira, né? Por que que tem que ser automatizado? Que não tenha interferência humana, né? Ou seja, tem erros e inexperiência. A gente, quantas vezes a gente já viu que pega lá o melhor, contrata, tem uma contratação no começo do ano, e aí chega um monte de operador novato, e aí você tira o mais experiente para ir lá treinar. É isso, tem que fazer isso mesmo. Tira o operador mais experiente para ir lá treinar os novatos. Aí você não tem operador experiente trabalhando e está cheio de novato. E aí? Como é que você vai deixar na mão dos novatos? Não. Você deixa na mão de quem? Automatiza, né? Se deixa na mão dos equipamentos automatizados. Por quê? Porque se vier uma pessoa inexperiente, a máquina vai fazer do mesmo jeito que o cara experiente poderia estar fazendo, tá? Então, você tira da mão do operador a responsabilidade de certas operações que a máquina faz melhor, ou que é a única maneira de fazer, né? Por exemplo, a adubação a taxa variável. O operador vai descer e lá mudar a regulagem. Opa, aqui eu tenho que jogar 100 quilos. Ah, daqui para lá eu tenho que jogar 150. Ele vai parar a máquina e lá regular? Ele não vai, ele não sabe aonde que ele tem que mudar. Então, nem o operador mais experiente conseguiria resolver isso para nós com relação à taxa variável, né? Então, os equipamentos têm que estarem automatizados, tá? Para que não ocorra interferência humana, nem por motivo de inexperiência e nem por erro, ou simplesmente pela impossibilidade, né? De você saber a olho nu onde é que está a variabilidade espacial e aonde que eu tenho que fazer uma alteração das doses, tá? Então, olha lá, a automação, qual desses dois tratores que pode fazer agricultura de precisão? Qual desses dois? Esse ou esse? A resposta é os dois. Vermelho. Os dois. Eu acho que é o vermelho. O vermelho, que automatiza, ou o amarelo? Ou os dois? Eu acho que o que, papai? Vermelho. Eu acho que Então, eu vou te dar uma resposta. Obrigado por ter ligado o microfone aí para ter falado. Mas eu lhe digo que a resposta correta é os dois. Os dois conseguem ser automatizados, né? Esse aqui, ele pode não estar preparado ainda, porque a gente não está vendo uma antena de GPS, não está vendo computador. Mas a agricultura de precisão, ela não é exclusiva para tratores grandes e sofisticados, né? Ele é feito para qualquer máquina, desde que é a máquina correta para aquela operação. Né? Eu digo assim, se você precisa para fazer tal implemento, você precisa de um trator de 200 cavalos. Aí você fala assim, eu não tenho, vou fazer com esse aqui de 100, que é o que eu tenho. Opa, aí tá errado, aí não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer agricultura de precisão se você não tem o equipamento, a máquina correta, né? Ou então, tá lá na minha recomendação de fazer uma granagem pesada, aí eu não tenho a pesada, eu uso a leve, ponho um peso em cima da leve para ver se a leve fica pesada. Opa, aí está errado. Aí você não vai conseguir fazer agricultura de precisão. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, que a agricultura de precisão pode ser feita
em qualquer máquina, em qualquer implemento, em qualquer trator, desde que seja o trator correto e tenha os equipamentos. Então, quando o Luiz falou que esse vermelho é o que faz, ele acertou no sentido do quê? Talvez seja isso que o Luiz quis dizer, que esse está pronto. Esse está pronto, né? Esse aqui ainda não está pronto, mas se ele sem instalar o GPS, o piloto automático e o computador de bordo, ele também vai fazer agricultura de precisão, tá? Esse aqui, ele, na verdade, isso aqui teve lá na respirador protótipo, né? Teve lá na AgriShow, agora tem um da John Deere também, que na verdade o operador, isso aqui eu não acredito que vai acontecer, né, de não ter operador. Sempre vai ter operador, por quê? O operador vai ter que estar lá para inserir os mapas, tem que estar lá para verificar, né, se estourou alguma coisa, se o implemento saiu, se está acontecendo alguma coisa errada, algum imprevisto, o operador vai ter que estar lá sempre. Isso aqui é só para, vamos falar, para chamar a atenção como sendo uma coisa futurística, né? Até para quem não sabe, aí tu pergunta, mas como é que esse trator estacionou lá no stand da AgriShow? Aqui dentro aqui tem um menininho escondido aqui, viu? Tem uma câmera aqui fora e o menininho está sentado aqui dentro dirigindo aqui. Mas ele está escondido porque a ideia desse trator é dizer que ele é 100% automático, que ele faz tudo sozinho. Realmente, ele faz tudo sozinho, mas o homem ainda vai ter que estar sentado aqui por mais muito tempo. Tá? Então, olha lá, agricultura de precisão. Então, eu falei que não é só para grandes máquinas, que não precisa, que não é exclusiva para equipamentos caros e sofisticados, e também não é exclusividade para grandes produtores, né? Pode fazer tanto no fazendão como na fazendinha. Pode se fazer tanto na multinacional como na pequena empresa rural. Ela não é exclusividade. Mas a gente sabe que existe os limitantes, né? Que geralmente as empresas grandes dão conta melhor. Por quê? Porque precisa ter pessoas que sabem fazer o sistema funcionar. Não é porque ela é grande ou pequena, porque ela tem pessoas que sabem operar as máquinas, né? Que sabem operar o computador de bordo, lá que eu falei na aula passada. Então, as fazendas grandes possuem mais facilmente essa pessoa, né? Precisa ser um trabalho dedicado e organizado, precisa ter equipe, né? Tem usinas e fazendas grandes, multinacionais, que tem uma equipe designada exclusivamente para fazer agricultura de precisão rodar. É uma equipe que faz todo o controle dos computadores de bordo, dos sinais de satélite, ou seja, tem que ser organizado. Tem uma quantidade de dados gigantesca. Quando a gente falar do mapeamento da produtividade nas colhedoras, a geração de dados, a quantidade de dados que geram é muito grande. Então, precisa ter gente que sabe interpretar esses dados, né? É uma planilha gigantesca para cada hora de serviço, gera uma informação de dados gigantesca. Então, precisa ter gente que interprete. Fala assim, mas então precisa lá de um técnico de informática. Não, o técnico de informática, ele vê os dados, mas não entende, não compreende o que aqueles resultados estão querendo dizer, né? Então, poucos produtores sabem fazer agricultura de precisão, tá? E aí, o que o pequeno produtor faz? Faz ou não faz? Tem como ele fazer. E o que geralmente eles fazem? Contratam empresas terceirizadas, né? Tem pequenos produtores que faz a contratação na hora de fazer a amostragem de solo, contrata lá o cara que tem o quadriciclo para fazer a amostragem de solo, contrata, aluga um equipamento de GPS, aluga ou contrata uma empresa prestadora de serviço que tem os tratores já com GPS, enfim. O pequeno produtor geralmente parte para a terceirização do serviço de agricultura de precisão. Por quê? Porque também não são equipamentos baratos, né? A gente sabe que uma base de um GPS, mais o receptor de sinal, mais antena, mais um display de computador, sabe que não é barato, né? Então, muitos pequenos produtores não querem fazer esse investimento. Os grandes fazem porque já sabem do retorno, mas muitos pequenos começam através de terceirização e depois partem para aquisição, depois que vê os resultados
do trabalho, né? Então, quanto maior for o erro, melhor será o resultado. Ou seja, aquele cara, veja aqui, né? Olha que beleza essas linhas de plantio. Aqui, olha aqui. Como é que colhe isso depois, né? Não colhe, passa por cima, né? Aqui vai pisar numa rua, aqui vai pisar noutra rua, ou seja, isso aqui existe. Não estou falando se é de grande ou de pequeno produtor. Eu diria que é de serviço relaxado. Mas não relaxa por quê? Porque não tem os equipamentos necessários, né? Veja a diferença de uma linha de plantio totalmente paralela de uma linha de plantio dessa. É visível, né? Agora, um cara desse aqui, os resultados dele vai ser muito maior de imediato do que de um cara desse aqui, porque esse cara já está fazendo tudo certo. Para esse cara conseguir um ganhozinho assim, é muito mais difícil do que esse aqui ganhar grandão, ter um ganho elevado. Por quê? Porque ele já faz muito errado, né? Se você faz muito errado, um pouquinho que você melhora, já vira um pocão. Agora, um cara que já faz tudo muito certo, para ele ganhar um pouquinho, é bem mais difícil. Porém, esse pouquinho que ele ganha, os resultados são sempre muito favoráveis, né? Tanto é que os investimentos cada vez crescem mais em agricultura de precisão, né? Veja aqui também essa outra foto. Olha aqui, não tem lógica, né? Ver que um veio sulcando aqui, fazendo a linha de plantio, passando por cima da outra linha de plantio. Isso aqui não tem lógica, né? Aqui tinha que ter um controlador de seção. Na aula que nós falar sobre equipamentos, eu vou dizer aqui que é o controlador de seção. Mas ele tinha que desligar. Quando chega nessa linha aqui, ele tinha que desligar. Fala assim, agora que a planta cresceu, tá fácil de ver, né? Mas tem que lembrar que quando ele plantou, ele não estava vendo essa linha aqui, né? Então, o que ele tinha? Se tivesse o sistema de GPS e um desligamento automático dessas linhas aqui, quando o trator chegasse aqui, ia parar com a semeadura, né? Agora, olhando a linha pronta aqui, é fácil, né? Falar para ele, né? Falar assim, pô, você não parou aqui? Mas na hora ele não tinha como ver. Poderia, claro, a gente sabe que com capricho ele poderia fazer melhor. Mas o sistema automatizado permite toda a linha paralela, toda a linha de plantio, sem ter uma rua cruzando, pulando a outra, igual a gente está vendo aqui nessa foto da esquerda, tá? Então, olha lá, 33% utiliza agricultura de precisão no Brasil, 67% não utiliza agricultura de precisão. Então, são dados de 2 anos atrás, já deve ter diminuído bem, mas ainda está longe de ser a metade, né? Ainda, eu não vou fazer um chute, mas eu digo que ainda está longe da metade da nossa agricultura tá fazendo agricultura de precisão, das nossas lavouras estarem fazendo agricultura de precisão. Então, a gente vê que aqui é um mercado de trabalho gigantesco, né? 67% ainda não utilizam agricultura de precisão. Então, para quem quer atuar na área, tem uma fatia grande do mercado ainda esperando para ser atendida pelas empresas aí que fazem agricultura de precisão, tá? Dentre esses 33 que fazem agricultura de precisão, em quais atividades que eles utilizam agricultura de precisão? 78% dos que fazem agricultura de precisão, 78% faz o preparo de solo, utiliza agricultura de precisão no preparo de solo. 72% para fazer análise de solo. 69% para regular os equipamentos. Ou seja, as regulagens automáticas, né? Análise de solo automatizada. Plantio, 66%. Então, um quarto das atividades que mais utiliza já está o plantio. Pulverização, colheita, acompanhamento da lavoura, ou seja, monitoramento, gerenciamento, o uso de GPS, coleta e análise de dados e outros, enfim. Os que mais utilizam agricultura de precisão, utilizam nessas etapas aqui, tá? E quais os equipamentos, quais as atividades? Adubação a taxa variável, quase que a metade daqueles que utilizam fazem adubação a taxa variável. 42% utilizam barras de luz, 38% faz adubação e calcário a taxa variável, 36% utiliza piloto automático e 19% sensores em colhedora, tá? Vantagem de se trabalhar com agricultura de precisão. Vejam quantas, hein?
11% de redução no custo de operação de campo. Isso aqui é a média de todos aqueles produtores, mas nós vimos lá no vídeo do início da aula que o produtor, lá o diretor da fazenda, disse que em 20% de economia, né? Mas 11 é a média de todos aqueles que utilizam. 37% de redução de custo com análise de solo, ou seja, você faz análise de solo onde precisa, aonde é necessário. 19% de custo, de redução de custo total. Ah, tá. Lembra que o outro lá falou 20%? Tá aqui. Tem 19% de redução de custo total. 11% na operação do campo. 67% de aumento de rendimento das lavouras, né? Olha aqui outras vantagens. Minimiza o risco da atividade agrícola. Em que sentido? Você tem mais garantia para fazer uma adubação, para fazer, vamos falar, se você fizer uma adubação errada, o risco que você tem de perder o seu plantio é grande. Agora, fazendo uma adubação correta, agora que adubação errada? Por exemplo, eu digo acabar o adubo e não ver, ou aplicar uma dosagem menor, ou o implemento não está regulado, enfim, você corre risco de você perder o seu plantio, de você perder a sua lavoura, porque, por exemplo, não pôs adubo na quantidade correta. Então, você minimiza, você diminui esses riscos, né? Facilita a tomada de decisão, ou seja, quando você tem muitos dados em mãos, muitos resultados em mãos, você tem mais capacidade de tomar decisões corretas, porque você tem os seus próprios resultados, né? Você pensa assim, ó, quando eu fiz uma semeadura, numa taxa de 200 mil sementes por hectare naquela área lá embaixo, deu um bom resultado. Então, eu sei que lá embaixo eu posso pôr 200 mil plantas de sementes de novo, por quê? Porque já me deu resultado. Então, eu tenho resultados para tomar minhas decisões, né? Facilita acesso da informação, claro, com internet, com GPS, detalhes sobre a lavoura, né? A variabilidade espacial, saber onde eu produzo mais, onde eu produzo menos, melhorando a gestão do negócio como um todo, tá? Olha que interessante, a agricultura de precisão pode reduzir 53% da quantidade de fertilizante utilizado através da adoção da tecnologia de taxa variável. Ora, quem não quer ter uma economia de 53% de fertilizante, gastar metade do que você gasta hoje? De que maneira? Pelo que a gente estava dizendo, né? Aonde eu não preciso, eu não aplico. E aonde eu preciso, eu aplico mais, tá? Então, aquele negócio de trabalhar com a média não existe na agricultura de precisão, tá? Então, olha lá, vantagens da agricultura de precisão. Eu distribuo meus insumos aonde é mais necessário, minimizando todo o custo. Eu consigo uniformizar minha produtividade e elevar. Uniformizar o que é? Deixar minha produtividade, pelo que nós dissemos lá no começo. Eu tenho uma propriedade, para que eu vou ter uma área que produz menos, uma área que produz mais? Eu vou uniformizar, só que uniformizar na que produz mais, né? Eu não vou querer uniformizar na que produz menos. Então, eu vou uniformizar toda a minha propriedade na maior produtividade, tá? Fazendo a correção e da variabilidade, aumentando um ganho global na produtividade. Outra pegada ambiental que tem na agricultura de precisão é com relação ao meio ambiente, né? Já que o insumo é aplicado somente no local e na quantidade necessária, tá? Então, vantagens da agricultura de precisão. Quais os benefícios, né? Quando a gente fala vantagem, qual que é só terminologia, né? Não da agricultura de precisão, mas no geral, qual que é a diferença entre vantagem e benefício? Vantagem é como um todo, né? Vantagem é para todo mundo que utiliza tal coisa. Benefício é aquilo que é para mim, né? Benefício o que traz para mim. Então, olha lá, redução do risco da atividade, nós falamos, aumento da lucratividade, decisão rápida e certa, eu preciso tomar uma decisão rápida e certa. Agricultura de precisão é o estalo para eu ter a resposta que eu preciso para ter um aumento da produtividade, tá? Eu posso falar, fazer o acompanhamento à distância das operações, da sala, do escritório, eu consigo saber toda a operação que está sendo realizada no campo. Lá de casa à noite, eu acordo com insônia à noite, eu pego o meu celular, o meu computador, eu vou ver exatamente o que as máquinas estão fazendo naquele momento, a qualquer hora do dia e da noite, tá? Controlo toda a situação através da informação. E olha aqui, ó, mais tempo livre
para o administrador, né? O administrador não precisa percorrer toda a propriedade, todas as frentes de trabalho, porque ele, de um celular ou de um computador, ele consegue obter todas as informações que ele precisa de maneira mais precisa, né? Eu vou imaginar assim, sem agricultura de precisão, ele vai pegar o carro e vai lá na frente de trabalho, de plantio, de colheita. O que ele vai ver lá? Vai ver nada, né? Ele vai ver assim, vai ver o trabalho, tem que ir, tem que conhecer e tal. Mas ele, do escritório, ele vai saber muito mais se a sulcação está bem feita, se a velocidade da máquina está ideal, se o consumo está ideal, se tem máquina fora, se tem caminhão fora, qual que é o defeito da máquina que está parada. Lá no campo, muitas vezes ele não consegue ter esse total de informação que ele consegue ter através de um computador, de um celular à distância, né? Aqui eu não pus a fonte, eu transferi a matéria que eu já tinha para cá, então a fonte não está aqui, eu não me lembro. Mas olha aqui, ó, essa informação. Algumas dificuldades para se praticar agricultura de precisão no Brasil. Por que é difícil fazer agricultura de precisão no Brasil? Isso aqui não sou eu que estou falando, não, por isso que eu estou sentindo falta da revista que eu peguei, porque não sou eu que estou falando aqui, ó. Por que é difícil fazer agricultura de precisão no Brasil? Falta pessoas qualificadas para o processamento e análise das informações. É aquilo lá que eu estava falando, que é mais difícil para o pequeno produtor, porque ter essa pessoa qualificada para saber processar e utilizar, analisar as grandes quantidades de informação que é gerada na tecnologia de agricultura de precisão. Falta de difusão do conhecimento e a respeito das tecnologias, ou seja, falta gente que vai lá ensinar, né? Falta gente que vai lá no produtor e explica, ensina ele a fazer agricultura de precisão. Falta de conhecimento técnico para transformar informação em conhecimento útil ao produtor. Ou seja, aquilo lá que eu disse, chega uma quantidade de dados tão grande que o produtor não sabe o que fazer. Né? Lá, falta de conhecimento técnico para transformar aquele mundo de informação que o produtor recebe em conhecimento útil. E a gente vê isso em grandes empresas também, né? A gente vê lá, quantas vezes eu já vi isso no campo, o produtor compra um trator do mais sofisticado, que tem um baita computador de bordo, que tem tudo automatizado. Aí você pergunta para ele se ele está usando, o que ele responde? Não estou. Por quê? Ah, porque não tem, não sei, meu operador não sabe, não veio ninguém ensinar, ou mesmo que usa, eu não uso aqueles resultados para nada. Quem é do campo já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? O cara vai lá, e quantas vezes eu já disse assim, né? O cara compra uma máquina de 1 milhão e tem lá 200 mil em tecnologia. Aí eu pergunto para ele, você está usando? Ele fala, não. Aí eu falo, então por que você não comprou um trator, uma máquina de 800 mil, né? Porque a máquina custou 800 mil. 200 mil para chegar no milhão é na tecnologia. Ele não usa tecnologia, ele devia ter comprado a de 800 mil, então, e guardasse, economizasse esse dinheiro, né? Mas não, vai lá, compra a máquina top e acaba não usando toda a tecnologia que existe. Isso está cheio por aí. Por quê? Por conta disso aqui que nós estamos falando. Falta pessoa qualificada, falta gente que vai lá ensinar a usar e falta gente que vai lá ensinar a transformar as informações que essas máquinas geram a algo útil para o produtor, tá? Então, nós temos muito que melhorar. Novamente, eu digo, é uma área, um ramo, né? Traçando um paralelo, é um ramo de emprego muito promissor, que vai precisar de muita gente, aliás, vai não, já está precisando de muita gente, né? As empresas de agricultura de precisão estão querendo mais que gente capacitada, gente que tem conhecimento, gente que é curiosa, gente que aprende, gente que fez curso, gente que estudou, tá? Tem um monte de vaga aí para trabalhar com agricultura de precisão, porque é uma área que está muito crescendo muito, e falta muita gente capacitada para estar atuando com agricultura de precisão. Uma outra característica fundamental, importante, que a gente tem em mente, que agora vocês já devem, né, depois da nossa conversa que nós já tivemos até agora, vocês já devem ter em mente que aqueles mapas de papel, para nós, na agricultura de precisão, não serve para mais nada, né? Aquela pastinha de mapa, você pode até ter uma pasta de mapa no trator,
uma pasta de mapa dentro do carro, né? Aquela de papel que você vai folheando, procura lá a fazenda. Mas na agricultura de precisão, esses mapas não servem simplesmente para nada. Os mapas de agricultura de precisão são todos digitais, né? Porque a gente insere os mapas digitais na máquina, para a máquina andar sozinho, para ter o piloto automático, para ter a taxa variável, para saber a hora que o implemento liga, o adubo, a hora que ele desliga, a hora que aumenta a dosagem, a baixa dosagem, a pulverização, no insumo, no que for. Eu preciso de ter mapa físico, mapa virtual, mapa digital. E o mapa digital que tem umas coordenadas, né? Então, em cada pontinho desse aqui, eu tenho a latitude e a longitude precisa, com precisão de 1 milímetro. Por quê? Porque está tudo aqui no mapa. Então, esses mapas de papel, para agricultura de precisão, às vezes até tem, né? Você vê lá o encarregado lá, está com um mapinha desse na mão. Mas é só para ele saber o que está fazendo. Mas para a máquina, para o operador, mapa de papel não tem utilidade nenhuma na agricultura de precisão, tá? Então, os mapas são assim, veja aqui um mapa de aplicação de calcário, né? Então, veja aqui a variação das dosagens, né? Aqui, ó, 2.500 quilos, onde é vermelho. Olha aqui onde é verde escuro, olha a dosagem, a recomendação, 0. Olha aqui, ó, onde é vermelho claro, 900 quilos. Aqui, 2.500 quilos, isso mesmo. Então, ó, onde está vermelho aqui, ó, tem que aplicar 2.500 quilos. Aonde está verde escuro, eu não tenho que aplicar, ó, dosagem 0. 0 de calcário no verde escuro. 2.500 quilos de calcário no vermelho. Olha aqui, então, o que eu não vou aplicar aqui, eu vou jogar aqui. Ou seja, aqui eu vou jogar uma dose bem elevada, e aqui no vermelho claro, 90 quilos, ó, a recomendação aqui, ó, 900 quilos. Vermelho claro, 900 quilos. Então, aqui eu vou jogar 900 quilos, aqui eu não vou jogar nada, aqui eu vou jogar 2.500 quilos, ou seja, a economia que eu estou fazendo aqui, eu estou jogando toda aqui, né? De forma que eu vou uniformizar isso tudo. E se não fosse agricultura de precisão, aquele cara que não faz agricultura de precisão, ele ia fazer mais ou menos a média, né? Então, ó, se aqui eu não preciso, aqui eu preciso de 2.500, então joga 1.000 em tudo, né? Quem, muitos lugares ainda faz assim. Aqui é 2.500, aqui é nada, então vai 1.000, põe 1.000 em tudo aí, 1.200. Aí se eu pôr 1.200, o que vai acontecer? Vai estar faltando aqui, porque aqui eu preciso de 2.500. E se eu pôr 1.200 aqui? Eu joguei fora 1.200 porque eu não estava precisando de nada. Joguei fora 1.200 quilos. E aqui, 1.200 ainda vai faltar mais 1.300, né? Se eu preciso de 2.500 quilos aqui, se eu jogar a média de 1.200, aqui vai estar faltando 1.300. E aqui eu joguei 1.200 fora. Então, a agricultura de precisão faz isso. Eu não aplico onde eu não preciso e aplico mais onde eu tenho que aplicar mais, tá? Então, olha lá, um outro mapa de análise de solo com variabilidade espacial, né? Então, mesma coisa, olha lá, o V%, que é a saturação de base, né? Não sei se vocês já viram lá na fertilidade, não me recordo se vocês já fizeram, ainda vão fazer a disciplina de fertilidade, mas o V%, olha lá, qualidade ideal do solo e menos a capacidade menor do solo, aqui em vermelho. Então, esses tipos de mapa, veja aqui, esses mapas, ó, um mapa só para nitrogênio, um mapa só para fósforo e um mapa só para potássio. São 3 mapas? Não, é um só. Eu ponho os 3, insiro os 3 junto na máquina, a máquina vai fazer a dosagem necessária de nutriente para cada área, né? Veja aqui o nitrogênio, que interessante, ó. Aqui onde está vermelho, eu tenho que jogar 350 quilos por hectare. Aqui onde está verde, esse verde mais escuro, eu tenho que jogar 110 quilos. Ou seja, vamos falar, vou jogar média. Então, se eu jogasse a média, aqui onde eu preciso, uma média de 200, falar, é de 100 a 300, então eu vou jogar 200 em tudo. Quem não faz agricultura de precisão. Então, se eu jogar 200 em tudo, aonde eu preciso de 350, vai estar faltando 150. E aonde eu preciso de 110, eu joguei 90 fora, né? Mesma coisa aqui, ó, no fósforo. Ó, onde está vermelho, essa manchinha aqui, ó, preciso de 200 quilos por hectare. Onde está verde, eu não preciso de fósforo. Olha aqui, se eu aplico, por exemplo, a média, se eu uso a média, falo, ó, aqui é 200, vamos aplicar 100 quilos em tudo. Olha aqui, toda essa área verde aqui, eu não preciso aplicar nada, zero. Então, tudo aqui eu não precisava aplicar, eu teria aplicado e jogado dinheiro fora, né? E aqui, onde eu precisava de 200 quilos, se eu tivesse jogado 100, ia estar faltando mais 100.
Mesma lógica aqui, né, no potássio. Olha lá, onde está vermelho, eu preciso de 250 quilos. Onde está verde, eu preciso de 50 quilos. Então, eu jogo a dose precisa, é a chamada taxa variável, tá? Então, depois eu vou ter esses mapas, né? Olha lá, a dose recomendada, a dose que eu apliquei e a aderência, né? Ou seja, aderência, o que que é? Eu digo o quanto de variação, eu aceito uma porcentagem de variação, né? Que, ó, de 0 a 5%, eu aceito um erro de 0 a 5% na dose. E de menos 5 a 0. Ou seja, tem o zero é o ideal. O zero, ou seja, não tinha diferença nenhuma na dose que foi recomendada da dose que eu apliquei. O ideal é uma variação de 0%, né? Ou seja, o que recomendou, porque eu apliquei, tem uma variação de zero. Só que é aceitável 5% para baixo e 5% para cima. Então, é o verde, o azulzinho clarinho e o azul mais escuro. Veja que aqui, ó, está tudo entre o azul escuro e o azul claro, né? Ou seja, a minha variação ficou dentro do limite aceitável, não teve nenhuma variação maior do que aceitável, né? Então, ó, se eu tenho, agora vai entrar um outro fator que eu deixei para falar no final, que sem ele a gente também não faz aplicação em taxa variável, não faz agricultura. Mas vamos lá, então agora, ó, a gente sabe que eu preciso ter um mapa georreferenciado com a variabilidade espacial, com as recomendações de taxa variável. Eu preciso ter uma máquina que faça aplicação à taxa variável, que tem um implemento que faça o insumo, fertilizante, defensivo em taxa variável em cima desse mapa. Então, tem o mapa de variabilidade espacial e o mapa de recomendação em cima da variabilidade espacial, o mapa de taxa variável. Então, com esse mapa, eu preciso ter um trator que faça aplicação em taxa variável. É óbvio, né? Sem o trator, eu não vou fazer. E o que está faltando aqui? Eu deixei para falar no fim, que nós vamos ter uma aula somente disso. Então, o que está faltando para eu fazer aplicação em taxa variável? A localização, né? Que é o GPS ou drones, ou nós vamos ver que GPS é um dos sistemas de navegação. Geralmente as máquinas trabalham com mais de um sistema, caso não caia, geralmente é o GLONASS, né? Nós vamos falar disso, acho que lá na quinta aula, quais os sistemas, né? O que é o sistema de GPS, como funciona o GPS, e o GPS a gente vai ver falando GPS, o GNSS, né? Que o nome correto é GNSS, Sistema de Navegação Global por Satélite. O GPS é um tipo de GNSS, tá? Então, ó, agora que eu tenho a minha localização via GPS, eu consigo fazer a taxa variável, né? Então, veja aqui, eu preciso, então, para eu fechar o meu conceito de agricultura de precisão em taxa variável. Então, ó, eu tenho mapa de taxa variável em cima da variabilidade. Eu tenho um trator que tenha o equipamento, o implemento que faça aplicação à taxa variável. E eu tenho a minha localização de GPS, então eu consigo fazer agricultura de precisão. Por quê? O meu GPS, a antena que vai estar no trator, ele está ligado diretamente no satélite, tá? E a gente vai ver que aqui eu preciso ter uma base que faz a correção desse sinal. Por quê? O sinal do satélite direto para o trator pode me dar erros maiores. Então, eu tenho um receptor de sinal de satélite que está lá dentro, atrás do volante, lá no painel da máquina, eu tenho um receptor do sistema de satélite. Eu tenho uma antena de sinal de satélite. Eu tenho um equipamento que corrige esse sinal. Aí eu tenho a precisão, né, na agricultura. Veja que essa máquina, ela está sendo guiada pelo satélite e esse cara aqui está corrigindo o caminhamento dessa máquina a ponto de ter variações quase que zero, né, abaixo de 1 centímetro. Quando eu não tenho essa base de referência, a minha precisão diminui bastante, tá? Então, nós vamos ver lá para frente que eu preciso ter essa base
de correção de sinal de satélite. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer agricultura de precisão. Quando eu tenho meu mapa de variabilidade, eu tenho a localização e tenho o equipamento de fazer agricultura de precisão, eu consigo fechar todo o meu ciclo de taxa variável e adubação, tá? Então, na próxima aula, a gente vai voltar dizendo, né? Vamos fazer os conceitos de como que a gente faz os equipamentos que a gente utiliza, né? A gente viu, a gente vai na próxima aula ver como a gente identifica a variabilidade espacial, tá? A gente viu hoje o que é a variabilidade espacial, então na próxima aula a gente vai dizer como que a gente consegue identificar essa variabilidade espacial lá no campo, né? Que a gente diz que a olho nu a gente não vê. Então, as maneiras de identificar essa variabilidade é através dos mapas, através das amostragens de solo, através dos mapas de produtividade e de imagens aéreas. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas na aula a seguir. E, principalmente, a mais utilizada para fazer a identificação da variabilidade espacial, é a mais precisa, a melhor, e a que dá realmente a possibilidade de você saber o quanto que você tem que adubar, é através da amostragem de solo, tá? As imagens aéreas, elas vão mostrar, né? Que nem se pega uma imagem dessa aqui aérea, a gente consegue identificar quais são os pontos, por isso que os drones são muito utilizados, por isso que as imagens de sensoriamento remoto, que nós vamos falar, que são as imagens aéreas, são muito utilizadas na agricultura de precisão, a gente consegue ver aqui as variabilidades, né, que vem nessa foto aqui, a gente consegue ver que aqui, ó, tem uma cor diferente daqui de baixo, ó, tá bom, pode ter sido algum implemento, não sei, precisa ir lá na área ver, mas a gente sabe que aqui tem variação espacial de uma área para outra. Então, a imagem aérea vai me permitir ver essa variabilidade, só que ela não vai conseguir me mostrar o quê? A quantidade de nutrientes que está faltando. E se realmente é nutriente, né? Porque essa variabilidade pode ser, como eu disse lá no começo, pode ser um solo raso, pode ser uma área com muita rocha ainda, com muita pedra e informação, e um solo em formação que ainda não tem as características ideais para uma lavoura. Então, a imagem aérea vai me mostrar, assim, uma variabilidade espacial, mas eu não vou saber qual é essa variabilidade. Então, por isso que a amostragem de solo é a melhor maneira de eu identificar a variabilidade espacial do solo, tá? Então, é por isso que nós vamos falar na próxima aula como que a gente faz a amostragem de solo correta para adubação a taxa variável. Certo? Deixa eu ir encerrando por aqui a gravação, a gente continua